Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Python. Tá? Nessa aula nós vamos dar continuidade, né? Nós criamos aí o nosso primeiro alienígena aqui na tela. Por enquanto nós não temos colisão com ele, nem nada disso, tá? Lembro que se você estiver meio perdido, esse aqui é um curso, então você tem que voltar às aulas anteriores para poder entender. Tá? Os links, eu sempre deixo links importantes aí na descrição, então dá uma olhadinha, tá? O GitHub com todos os arquivos vai estar na descrição também, todos os arquivos usados até agora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, né? O que eu quero fazer aqui? Eu criei né? Na verdade eu quero criar uma frota aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá? E não é o frota que você está pensando não, hein? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar aqui, vou apagar esse alien daqui porque eu quero criar uma linha de alien, na verdade, um grupo, tá? E aqui eu só estou criando um por vez, tá? Como que eu vou fazer isso? Lembrem que a gente herdou de sprite? Pois é, herdamos de sprite justamente para poder ter essa possibilidade de criar então esse grupo, tá? Então eu vou apagar isso aqui, olha, tá? E ao invés de criar um alienígena, eu vou criar um grupo. Então eu vou criar aqui um aliens e vou instanciar um group. Beleza. E olha só, isso aqui é bem interessante de observar também. Não sei se vocês lembram quando eu comentei a primeira vez aí falei sobre comentários, né? No seu código. Se você não atualizar seus comentários ficam mentirosos. Ó. Então, ó, cria um alienígena, já não é mais um alienígena, é um grupo. Então, preciso atualizar isso aqui, tá? Cria um grupo de alienígena, beleza? Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu posso tirar esses comentários daqui e juntar todas essas três instâncias, e aí eu posso escrever aqui, cria uma espaçonave, um grupo de projéteis e um grupo de alienígenas. Beleza. Bem, a partir do momento que eu tirei esse alien que estava sozinho aqui, eu preciso tirar daqui também, né, do update screen. E aqui eu vou passar então aliens, que é a nossa instância aqui de group, beleza? Claro, nós também vamos mudar também o game function, fiquem tranquilos, tá? Bem, nós vamos criar uma função lá em game functions que é para criar a nossa frota. Ele vai fazer praticamente um for, né, onde ele vai colocar cada elemento daquele grupo numa determinada posição, tá? Nós vamos fazer isso lá. Então vamos adiantar aqui, né? Nós vamos chamar essa função aqui, vamos chamar ela de create fleet. Então eu estou chamando um método de GF que eu ainda não criei, mas vou criar agora com vocês, tá? E eu vou passar iSettings. Eu estou fazendo isso por causa do livro, tá? O livro tá mostrando dessa forma. Eu prefiro criar primeiro lá a função e depois vir declarar ela aqui, chamar ela aqui no arquivo principal, mas isso vai de cada um, tá? Então eu estou chamando uma função aqui que ainda não existe. Eu prefiro primeiro criar a função e depois vir chamar aqui, mas não tem problema, já que eu não vou executar nada agora, eu vou simplesmente ir lá no arquivo GF, lá no arquivo game functions e criar esta função, beleza? Então vamos lá. Agora aqui em game functions, né, mudei de arquivo, tá? Eu vou vir aqui no update screen, né? Lembrando que o update screen eu modifiquei lá, né? Ao invés de passar alien, eu passo aliens. Eu vou mudar aqui também, aliens, tá? Não teria problema eu deixar o nome alien aqui, tá? Porque na verdade o que eu tô passando são os valores. Aqui ele já mudou de nome, então não teria problema nenhum. Beleza? Eu estaria passando aqui no caso, em Alien Invasion, eu estou passando aqui a instância do group dentro de aliens e ele vai jogar para dentro do meu parâmetro alien. Eu poderia botar outro nome aqui, poderia botar, sei lá, ET,
né? E ele aceitaria da mesma forma, desde que dentro da função eu trabalhasse então com o nome ET, que é o nome que seria o nome do parâmetro aqui. Mas beleza, vamos seguir o que está no livro, porque assim fica mais fácil de identificar, né? Também prefiro trabalhar assim fica mais fácil de identificar depois do que se trata aquilo ali que você está trabalhando. Imagina, se nesse arquivo eu coloco ET para tratar de aliens, no outro arquivo eu coloco alien para tratar de aliens, e num outro arquivo eu coloco alienígena para tratar de alien. Então cada nome, né, cada local, cada arquivo um nome diferente, ia ficar meio esquisito, né? Então aqui eu também mudo, ó, tá até amarelinho aqui no meu, não sei a cor que tá no seu porque já não estou mais usando o PyCharm, mas vou mudar aqui para aliens também, tá? Então lembrando, onde você ver alien aqui, você muda para aliens, tá? Bota um S no final aí. Onde vir alien, muda para aliens. Beleza. Essa é a primeira modificação aí no nosso GameFunction. Isso aqui na função updateScreen, beleza? E agora nós vamos abaixo aqui do, né, no caso aqui, olha, além de mudar para aliens, né, nós estávamos utilizando o método Blitzing, né, onde ele escreve ali na tela e desenha na tela o nosso objeto, o nosso elemento, né. Percebam o seguinte, que em chip nós usamos Blitzing porque nós só utilizamos uma nave, mas em Bullet nós utilizamos outro método, nós utilizamos o método Draw, tá? Justamente porque nós estamos trabalhando com um grupo, tá? Então nós vamos trabalhar aqui também com um grupo, então vou chamar de Draw, o método Draw, tá? Aliens.draw, porque eu já não estou mais trabalhando com um elemento apenas. E vou passar como parâmetro aqui Screen, tá? Como argumento, né? Vai ser o argumento que eu vou passar aqui, vai ser a minha tela, onde vai ser desenhado então esse grupo, beleza? Beleza, feito isso, vamos agora criar então a nossa frota, beleza? Então vamos lá. Aqui em GameFunctions ainda eu vou importar, então a classe Alien, beleza? Logo aqui abaixo eu vou colocar aqui, ó, from Alien import Alien, tá? E por que isso, né? Por que eu não fiz isso antes? Antes eu não precisei, não foi necessário, porque aqui no update, cadê o update screen? Aqui no update screen, quando eu trabalho com Alien, esse Alien ele está vindo de outro arquivo. É uma instância que está sendo passada como argumento. Eu estou chamando lá no Alien Invasion, eu estou chamando essa função e estou passando essa instância lá. E lá a minha classe Alien já está importada. Nesse caso aqui eu vou criar uma função dentro do arquivo GameFunction que vai utilizar o Alien lá do nosso arquivo, né, da nossa classe Alien. Então eu preciso importar essa classe para cá, beleza? Bem, importada a classe, agora nós vamos criar aquela funçãozinha lá que nós criamos naquela ocasião em que estávamos lá no arquivo Alien Invasion. Aqui, ó, Alien Invasion, nós criamos uma função, nós chamamos uma funçãozinha que ainda não estava criada, que é o create fleet, né? Vamos criar então essa função aqui, beleza? Logo aqui abaixo eu vou chamar aqui, vou criar essa função create fleet, né? Criar frota. Beleza. Essa função eu vou receber as configurações, né, as settings, vou receber screen e vou receber aliens, beleza? Que é aquela nossa instância lá. Quando eu for chamar a função, eu vou passar tudo isso dentro da função, beleza? Cria uma frota completa
de alienígenas. Nessa aula nós vamos criar só a primeira linha, tá? Da frota. Cria um alienígena e calcula o número de alienígenas em uma linha. Um outro comentário. O espaçamento. Lembrando que esses comentários eu tiro do próprio livro que eu estou utilizando como base, que está aí na descrição para quem quiser, tiver condições de adquirir, vai ajudar o canal, vai ficar bem bacana, tá? Adquira pelo link que está aí abaixo. Beleza? Agora nós vamos criar de fato aqui a nossa função, tá? Então, alien vai receber uma instância. Como eu falei, né, a gente estava importando a classe alien porque nós vamos utilizá-la aqui. Então nós vamos instanciar aqui o alien. A ideia aqui desse alien aqui em específico, ele vai servir para calcular o tamanho do objeto na tela e dessa maneira fazer o cálculo ali da posição dos demais objetos, tá? Por isso que a gente vai criar um aqui individual, um individual, ó. Claro que um é individual, né? Nós vamos criar então um objeto separado do grupo de objetos ali que a gente criou lá no arquivo principal, né? Então beleza, ele vai receber aqui iSettings e screen. E aqui eu vou ter a largura desse alien, né, desse objeto. Nós já vimos isso em outra aula, uma aula recente, aí nós falamos sobre isso. Então esse rect.width ele pega a largura do retangular ali do nosso elemento, tá? Espera aí. Apertei aqui a tecla errada aqui. Beleza. Rect.width. E agora o que ele vai fazer, né? Lembrando que os nomes eu estou colocando exatamente do livro, por isso que você vai ver muita coisa em inglês e tal, mas não se preocupe, você pode utilizar outros nomes, desde que você não se perca aí no seu código, tá? E aqui esse Space X é justamente o espaço na horizontal que ele vai calcular. Eu vou explicar já já esse cálculo aqui, tá? Beleza, eu já vou explicar isso aqui. Deixa eu só terminar de digitar. Beleza. Tá, o que ele está fazendo aqui? Ele está calculando, né, o número de alienígenas que eu posso ter em cada linha, tá? Então como eu vou fazer isso? Como eu vou explicar isso aqui? Deixa eu abrir o Paint novamente, que vocês já devem ter percebido que eu sou altamente eficaz com Paint. Então eu tenho aqui a tela, tá? Agora eu vou fazer uma tela completa aqui, pelo menos nas laterais. Beleza, eu tenho aqui a tela e eu tenho cada retângulo desse aqui
é uma nave alienígena, beleza? O que está acontecendo aqui, né? Ele está calculando da seguinte maneira. Primeiro, ele vai deixar uma margem, que a gente já viu isso, tá? Ele deixa uma margem, ou seja, a primeira nave aqui alienígena começa com uma largura dela mesma aqui de distância, tá? Então é como se coubesse uma outra nave aqui do lado, tá? Não está perfeito aqui no meu desenho, mas é mais ou menos isso. Então ele tem que considerar essa largura. E essa margem aqui também vai acontecer aqui desse lado. Com isso, a gente já sabe que em uma linha nós perdemos então duas naves, tá? De espaço, de distância. Ou seja, eu tenho essa linha inteira, né? Eu tenho essa linha inteira, que eu vou chamar de L. Opa. Menos duas naves. Não, vou botar aliens, né? Dois aliens. Eu vou chamar de A. Beleza? Menos 2, na verdade aqui são 2. Então vou multiplicar isso aqui por 2. Tô ficando fera, hein? No Paint. Ó, fiz um 2 só de... Parece mais um Z, né? Beleza? Então, eu tenho duas naves que eu já tenho que retirar dessa linha. Beleza. Isso é o que ele faz. Deixa eu só levar aqui. Só levar isso aqui para o outro lado para a gente entender, visualizar melhor, né? Então ele deixa aqui essa margem, né? E cada margem dessa equivale à largura de uma nave. E é justamente o que ele faz aqui nessa linha, tá? Nessa primeira linha aqui, ó. Ou seja, primeiro ele pegou aqui, ele criou o alien, né? Beleza? E aí ele criou o alien justamente apenas para calcular. Ele não vai desenhar na tela, não vai fazer nada. Ele criou então um elemento aqui, o objeto alien. Aqui em alien width, o que ele faz aqui? Ele pega a largura, o valor da largura desse alien. Beleza, ele pegou. Então eu sei que agora a alien width representa a largura de cada alien. Beleza? Então sempre que eu quiser trabalhar com a largura de um alien, eu posso trabalhar com a alien width. E aí o que ele faz aqui? Na linha seguinte, ele vai pegar aqui, ele cria uma variável chamada... em inglês, não está em inglês, mas é mais ou menos a avaliação do espaço do eixo X ali, né? Available Space X, X, né? X. E aí ele pega as configurações, né? Ele vai lá no arquivo de configurações, através da instância iSettings, que é passada aqui, ó, como argumento, e ele vai pegar o Screen Width. Lembra do Screen Width? Vamos lá no arquivo de configurações para a gente ver o que é isso. Ó, o arquivo de configurações está aqui, tá? Screen Width é a largura da tela, tá? No nosso caso aqui, no meu caso pelo menos, é de 900 pixels, beleza? Deixa eu fechar aqui. Então voltando para cá. Eu sei aqui então que esse valor é da largura exata da tela. Se eu mudar a largura do meu jogo, a largura da tela do meu jogo, automaticamente ele vai calcular, ele vai trabalhar com o valor atualizado aqui e vai calcular a quantidade, a nova quantidade de alienígenas que vai precisar naquela tela ali. Isso é muito bom porque eu não preciso ficar me preocupando toda vez que eu for alterar o tamanho da tela em alterar a quantidade aqui, porque ele vai fazer esse cálculo automaticamente. Então, como eu já havia dito, ele calculou que ele precisa de 2 alienígenas a menos para poder ter as margens ali da tela, beleza? Ele tem então a margem esquerda e a margem direita, beleza? Então esse avaliação que available, meu Deus do céu, cara. Meu professor de inglês não veja isso.
ou veja, né, para me corrigir, esse available aqui, SpaceX, né, a pronúncia é horrível, que ele já deixa então as margens de esquerda e direita, beleza? E no seguinte aqui, o que ele faz? Ele pega então, né, eu sei que, voltando aqui para o Paint, eu sei então que essa variável aí, que eu não sei falar direito a pronúncia, que eu sou muito ruim, mas estou aprendendo, estou estudando, equivale a esse espaço aqui, ou seja, a esse espaço sem as margens, tá? É aquela variável lá. Então aqui dentro eu posso colocar uma certa quantidade de aliens, tá? Só que ele também quer deixar uma margem, isso o livro fala, tá? Ele também quer deixar uma margem, um espaço ali, um espaçamento entre uma nave e outra. Esse espaçamento, ele é igual à largura da nave, tá? Então ele está simplesmente pegando aqui ele está simplesmente pegando aqui o espaço de uma nave e deixando aqui entre uma nave e outra. Então fica mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Entre uma nave e outra cabe outra nave. O que isso significa? Que o número que eu tenho aqui, né, de possíveis de nave dentro dessa linha, eu vou ter que dividir por 2, porque vou ter, na verdade, para cada nave, o espaço de 2 naves, tá? Acho que deu para entender, né? Então, para cada nave que eu colocar na tela, eu vou ter que ter o espaço de 2 naves. Beleza? Ou seja, eu vou ter essa linha, que é o espaço que nós calculamos aqui, sem as margens. Eu vou dividir essa linha pela largura da nave, para saber quantas naves cabem aqui, e aí eu divido por 2, porque é o número real aqui que eu vou utilizar nesse espaço, beleza? Voltando aqui para o código. Vamos lá. É praticamente o que ele faz, né? Então esse int aqui serve para transformar. Ele vai pegar só o valor inteiro, então ainda que seja um valor quebrado, um valor decimal, ele vai diminuir isso para um valor inteiro, tá? Ou melhor, ele vai simplificar isso para um valor, vamos supor que seja 2.8. Ele vai pegar só o 2, tá? Então o int ele vai servir para isso, para pegar esse valor aqui, e ele vai trabalhar só com a parte inteira do valor, para não ficar números quebrados, vai ficar um negócio meio esquisito ali na tela, tá? Aí o que ele faz aqui? Ele pega essa linha que eu falei, ó, esse espaço, e ele divide pela quantidade de alienígenas, né? No caso aqui, ó, ele pega aqui, como eu falei, né, para cada alienígena, ele vai precisar do espaço de 2 alienígenas. Então ele divide essa linha por 2 vezes o espaço de cada alienígena, tá? Eu acho que dessa maneira eu fui claro, né? Se ficar dúvida, deixa no comentário que eu tento responder, beleza? Foi o que ele fez aqui, exatamente o que ele fez, tá? Digamos aqui, ó, vamos tentar fazer melhor. Digamos aqui que esse outro retângulo vermelho aqui, ele seja, na verdade, o espaço que eu quero deixar e não a nave, tá? E aí eu vou apagar esses outros. A gente já entendeu que existe aqui a margem, então que essa linha corresponde a esse available SpaceX, tá? E aí, beleza, né? Eu sei que essa linha é o que eu tenho de espaço para trabalhar com as naves. Só que eu quero deixar a margem aqui, um espaço entre uma nave e outra de uma nave, tá? Então eu vou pegar aqui, então eu vou considerar para cada nave o espaço de 2 naves, beleza? Então, deixa eu mudar a cor aqui. O verde vai ser o meu espaço total, beleza? Então, o verdinho ali, ele corresponde ao espaço total.
O espaço total é igual à largura da minha nave, mais a largura do espaço que eu quero deixar, que é igual à da nave. Tá? Ou seja, eu tenho aqui duas naves. Com isso, toda vez que eu for colocar uma nave na tela, eu vou colocar duas vezes a largura dessa nave. E perceba o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não vai ficar exato, obviamente, né? Porque eu desenhei isso aqui, então não está legal. Mas é até bom para a gente entender, né, o porquê daquele int lá. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei aquele espaço de x e dividi o espaço aqui para as minhas naves, né? Ou seja, cada nave está pegando o seu próprio espaço e mais o espaço de uma nave à sua direita, né? De maneira que ela fique aqui com espaçamento entre uma nave e outra, beleza? E olha o que aconteceu aqui, sobrou um pedacinho aqui, ó. Essa linhazinha que sobrou aqui seria como se fosse os decimais, tá? E aí é por isso que existe aqui então o int. É como se ele estivesse excluindo esse decimal aqui e deixando o espaço exato, usando apenas o espaço exato aqui, beleza? Mais ou menos isso. Beleza, qualquer dúvida vamos deixar aí na descrição. Vamos continuar aqui. Bem, já tá grande, né, esse vídeo. Vou só finalizar aqui. Tá. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o alien rect x, eu vou jogar para dentro de alien rect x o alien x. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a isso aqui, né, criar a nossa frota e tal. Espero que tenha sido claro esse cálculo aqui, né? Foi um cálculo meio complicado de explicar, eu confesso. Mas eu espero que tenha sido o mais claro possível, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula. Fiquem todos na paz.